Animus e Anima. Uma introdução à psicologia analítica sobre os arquétipos do masculino e feminino inconscientes, de Emma Jung. Uma contribuição ao problema do Animus. Introdução. Na concepção natural primitiva, a alma não é bem uma unidade, e sim um complexo múltiplo indeterminado. Esse fato expressa-se nas representações encontradas em todos os povos, de espíritos ou almas que habitam as pessoas, seja por terem se introduzido antes ou durante o nascimento, ou por terem se apoderado do indivíduo em alguma outra ocasião posterior, para nele exibir sua atividade. Às vezes, eles são considerados espíritos dos antepassados ou da tribo. Outras, como os assim chamados espíritos da mata, que embora pertençam a determinada pessoa, são pensados como habitando animais. Em nossas crenças populares, em mitos e contos de fadas, os gigantes e anões bons e maus, fadas e magos, e com frequência também os espíritos dos mortos, e às vezes de animais, têm um significado semelhante. Estas representações originam-se na experiência direta conhecida de cada um, de que às vezes somos tomados por estados e emoções que despertam em nós impulsos, sentimentos, pensamentos e imagens que nos parecem totalmente estranhos. Com frequência, tais emoções são diametralmente opostas aos nossos pontos de vista ou intenções, de tal forma que dão a impressão de se tratar de manifestações de um ser com existência própria, diferente de nós. Quando Paulo diz: o bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Está expressando a mesma experiência, ou seja, aquela que às vezes nos faz notar em nós uma vontade estranha, que faz o contrário daquilo que nós queremos ou aprovamos. Não é necessariamente o mal o que faz essa outra vontade, pois ela pode querer o melhor, sendo sentida então como um ser superior, dirigente ou inspirador, como espírito protetor ou gênio no sentido do daimonion socrático. Com frequência, também não se trata de algo bom ou mal, mas apenas de um outro diferente, que surpreendentemente faz-se valer por si mesmo, com vontade de opinião próprias, dando a impressão de que se está tomado ou possuído por espíritos estranhos. A experiência direta, que também é concedida a todos, representada pela atividade do sonho e da fantasia, é uma outra fonte dessas representações. Depois que o racionalismo científico esqueceu o significado dessas coisas e a consciência do eu se apossou da totalidade da psique, mais uma vez volta-se a requerer da psicologia médica moderna concepções que têm um parentesco surpreendente com as concepções primitivas mencionadas acima. Na verdade, teve-se que assumir que o eu consciente é apenas um aspecto da psique, pois certas aparições, sobretudo na vida anímica, normal, anormal, praticamente não podem ser esclarecidas de outra maneira que não seja a existência de regiões da alma externas à consciência do eu, e que não apenas os sonhos, mas muitas outras aparições e sintomas devem ser atribuídos aos conteúdos e às atividades aí existentes. Essas áreas da alma externas à consciência são reunidas sob a denominação de inconsciente. Pensadores como Janet, Flournoy, Breuer, Freud e outros apresentaram provas da existência desse inconsciente psíquico. Mesmo a constatação de que ao inconsciente não basta, pois esse conceito expressa antes de tudo só algo indeterminado e negativo, por isso o próximo passo
foi pesquisar de que modo esse inconsciente foi criado e o que continha. Os trabalhos de Jung tratam de forma especialmente aprofundada da pesquisa da estrutura do inconsciente e dos seus conteúdos. Enquanto a teoria freudiana vê o inconsciente apenas como um depósito para tudo aquilo que a personalidade consciente parece incômodo ou indesejável ou ainda inútil, Jung diferencia o inconsciente pessoal de um impessoal ou coletivo. O inconsciente pessoal contém todas as aquisições da existência pessoal, tudo aquilo, portanto, que foi esquecido, reprimido e percebido, pensado e sentido de maneira subliminar. Ao lado desses conteúdos inconscientes, pessoais, há, todavia, outros conteúdos que não se originam de conteúdos pessoais, e sim totalmente das possibilidades herdadas do funcionamento psíquico, ou seja, da estrutura cerebral herdada. Estes são os contextos mitológicos, os motivos e as imagens que podem surgir de novo a qualquer momento e em toda parte sem tradição histórica ou migração. O prosseguimento da pesquisa resultou em que é sobretudo um certo número de imagens ou figuras típicas que emergem com frequência e por toda parte, como por exemplo, as figuras do herói, do monstro, do mago, da bruxa, do pai, da mãe, do velho sábio, da criança, etc. Jung chama essas figuras de imagens primordiais ou arquétipos, pois elas representam formas que se tornaram ideias bem universais e atemporais. Dentre esses arquétipos, há sobretudo dois investidos de grande significado, pois, pertencendo por um lado à personalidade e por outro estando enraizados no inconsciente coletivo, eles constroem uma espécie de elo ou ponte entre o pessoal e o impessoal, bem como entre o consciente e o inconsciente. Essas duas figuras, uma é masculina e a outra feminina, foram denominadas de ânimos e ânima por Jung. Ele entende aí um complexo funcional que se comporta de forma compensatória em relação à personalidade externa. De certo modo, uma personalidade interna que apresenta aquelas propriedades que faltam à personalidade externa, consciente e manifesta. São características femininas no homem e masculinas na mulher que normalmente estão presentes em determinada medida, mas que são incômodas para a adaptação externa ou para o ideal existente, não encontrando espaço algum no ser voltado para o exterior. O caráter dessas figuras não é, entretanto, determinado apenas pela respectiva estruturação no sexo oposto, sendo condicionado ainda pelas experiências que cada um traz em si do trato com indivíduos do sexo oposto no decurso de sua vida e por meio da imagem coletiva que o homem tem da mulher e a mulher tem do homem. Esses três fatores condensam-se numa grandeza que não é apenas imagem nem somente experiência, e sim muito mais uma espécie de essência cuja ação se dirige não às demais funções anímicas, mas que se comporta ativamente, que intervém na vida individual mais ou menos como um estranho, às vezes prestativo, mas às vezes também incômodo e até mesmo destrutivo. Tem-se, portanto, todos os motivos para se lidar com essa grandeza e esclarecer sua maneira de atuação. Se eu a seguir represento a figura do ânimos e suas formas de manifestação como se fossem realidades, devo chamar a atenção do leitor para o fato de que estamos tratando de realidades psíquicas, que são incomensuráveis em relação às realidades concretas, mas nem por isso menos atuantes. O trabalho apresentado representa a tentativa de considerar determinados aspectos do ânimos, sem, entretanto, reivindicar uma abrangência total desse fenômeno bastante complexo. Trata-se não apenas pura e simplesmente de uma grandeza dada imutável, mas também de um processo espiritual.
Aqui eu me limito a tratar das formas de manifestação do ânimos em sua relação com o indivíduo e com a consciência. Primeiro, formas de manifestação do ânimos. Eu, portanto, perto da hipótese de que o ânimos refere-se a um ser masculino, cujo rastro pode ser perseguido e que deve ser representado. Como se caracteriza então o ser masculino? Eu, portanto, parto da hipótese de que o ânimos refere-se a um ser masculino, cujo rastro pode ser seguido e que deve ser representado. Como se caracteriza então o ser masculino? Goethe faz com que Fausto, ocupado em traduzir o Evangelho segundo João, se pergunte se na passagem no princípio era o verbo, não ficaria melhor no princípio era força ou sentido, para escrever finalmente no princípio era o ato. Como essas 4 expressões que deveriam traduzir o logos grego, parece estar representada de fato a quintessência do ser masculino. Há nelas, ao mesmo tempo, uma sequência de graus, e cada um desses graus tem seu representante na vida, bem como no desenvolvimento do ânimos. O primeiro grau corresponde à força, seguindo-se o ato, o verbo e, por fim, como último grau, o sentido. Em lugar de força, de qualquer forma, seria melhor dizer força dirigida, ou seja, vontade, pois a força pura ainda não é humana e também não é espiritual. Essa quadruplicidade pela qual o princípio do logos é descrito tem, como podemos ver, um elemento da consciência como condição prévia. Sem esta, nem vontade, ato, verbo ou sentido pode ser representado. Assim como há homens que se destacam pela força física e há homens de ação, de palavras, e há os homens sensuais, assim também está dividida a imagem do ânimos, que corresponde ao respectivo grau ou aptidão da mulher. Essa imagem é, por um lado, projetada em um homem real semelhante a ela, que, através dela, corresponde ao papel do ânimos, e, por outro, ela aparece como figura onírica ou de fantasia, e, finalmente, já que representa uma realidade anímica viva, ela pode, a partir de dentro, emprestar uma determinada coloração a todo o comportamento. Para mulheres primitivas ou jovens, ou para o primitivo que existe em cada mulher, há um representante do ânimos que se destaca pela força física e pela agilidade. Daí os típicos heróis das lendas, ou os atuais ídolos do esporte, cowboys, toureiros, pilotos, etc. Para as exigentes, ele é um tipo que executa atos no sentido de que dirige sua força para algo que vale a pena. É comum que aqui as transições sejam fluidas, pois força e ato condicionam um ao outro. Os homens do verbo, ou até mesmo do sentido, caracterizam então de maneira muito precisa a direção espiritual, pois verbo e sentido correspondem principalmente às faculdades espirituais. Aqui há, portanto, o ânimos no sentido mais restrito, compreendido como líder espiritual, e como aptidão espiritual da mulher. Nesse grau, ele pode muito bem tornar-se, acima de tudo, problemático, e por isso teremos que nos deter nele o mais longamente possível. Encontramos os graus da valentia e da ação projetados na figura do herói. Entretanto, há também mulheres nas quais essa espécie de masculinidade está registrada e atuante de maneira harmônica com o ser feminino. Estas são as mulheres ativas, enérgicas, corajosas e atuantes. Ao lado destas, encontramos também aquelas em que a integração não deu certo e onde a postura masculina sufocou e reprimiu a feminina. Estas são as mulheres homens, super energéticas, inescrupulosas e brutais. As xantipas, que são não apenas ativas, mas até mesmo violentas. Em muitas mulheres, essa masculinidade primitiva
encontra expressão também na vida amorosa. Seu erotismo tem então um caráter agressivo masculino, não sendo condicionado ao sentimento nem ligado a ele, como é o caso normalmente com as mulheres, funcionando entretanto para si, sem estar associado à totalidade da personalidade. Isso acontece de maneira predominante com os homens. Entretanto, pode-se muito bem supor que, em grande parte, as mulheres mais primitivas da masculinidade já foram assimiladas pela mulher. Falando-se de maneira geral, elas há muito encontraram sua utilização na vida feminina, pois já faz tempo que existem mulheres cuja força de vontade, objetividade, atividade e capacidade de atuação serviram como forças úteis em suas vidas, vividas por outro lado de forma completamente feminina. O problema da mulher atual me parece estar muito mais na postura em relação ao logos do ânimos, em relação ao espiritual masculino, no sentido estrito, que parece, portanto, ser uma absoluta expansão da consciência, uma maior consciência em todos os campos, um dado e uma exigência inevitáveis de nosso tempo. A expressão desse fato é que, ao lado das descobertas e invenções dos últimos 50 anos, surgiu também um movimento feminista. A luta pela igualdade de direitos sociais em relação ao homem. A pior excrescência desse esforço, o pedantismo, parece estar hoje superada. A mulher aprendeu a reconhecer que não pode ser igual ao homem, que ela antes de tudo é mulher e deve sê-lo. Permanece, entretanto, o fato de que uma determinada quantidade de espírito masculino amadureceu na consciência das mulheres e deve encontrar em suas personalidades seu lugar e sua atuação. Conhecer essas grandezas, ordená-las para que possam agir de maneira adequada, é uma parte importante do problema do ânimos. Ouve-se de vez em quando o ponto de vista de que não seria necessário a mulher ocupar-se com coisas espirituais ou intelectuais. Isso seria apenas uma imitação estúpida do homem ou a megalomania de um instinto de concorrência traidor. Ainda que isso certamente seja verdade em muitos casos, sobretudo quanto às manifestações no início do movimento, mesmo assim não se faz justiça à causa com essa explicação. Não é a soberba ou a arrogância que nos leva, com perversidade atrevida, a querer ser igual a Deus, isto é, como o homem. Nem como a Eva uma vez nos fascina a beleza do fruto da árvore do conhecimento, ou nos encoraja a serpente a prová-la. Mas é como se tivéssemos recebido uma ordem. Nós estamos diante da necessidade de morder esta maçã, porque ela nos parece, quer ela nos pareça apetitosa ou não, diante do fato de que acabou o paraíso da submissão à natureza e à inconsciência, onde muitas adorariam permanecer. E assim estão as coisas em última instância. Ainda que alguma superestrutura possa lançar outra luz, e como se trata de um ponto de transição tão significativo, não se deve ficar admirado com tentativas frustradas, exageros e caricaturas grotescas, e tampouco deixar-se desanimar por isso. Se o problema não é abordado, se a mulher não cumpre suficientemente a exigência de tornar-se consciente ou da atividade espiritual, então o ânimos torna-se autônomo e negativo e age de maneira destrutiva sobre o próprio indivíduo, bem como sobre suas relações com outras pessoas. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: quando a necessidade de função espiritual não é assumida pela consciência, então a libido determinada para isso cai no inconsciente e lá ativa o arquétipo do ânimos. Por meio dessa libido que escapou para o inconsciente, aquela figura torna-se autônoma e tão poderosa que pode subjugar o eu consciente e, por fim, dominar toda a personalidade. Devo acrescentar aqui que discordo da concepção de que na base do indivíduo existem determinadas ideias que ele teria que realizar, como, por exemplo, o ovo ou a semente, que já contém em si a ideia do ser de que dele deve surgir. Por isso, eu falo de uma quantidade de libido que está destinada às funções espirituais, pronta para fazê-lo, que deveria ser utilizada para isso. Para expressá-lo com uma imagem tirada da economia, semelhante ao orçamento de um lar ou um empreendimento,
estão previstas determinadas quantias para determinados objetivos. Além disso, de tempos em tempos são liberadas quantias de destinações anteriores, ou porque não são mais necessárias lá, ou então porque não podem mais ser utilizadas. Este é hoje o caso para a mulher de muitos pontos de vista diferentes. Primeiro, ela, principalmente se for protestante, com frequência não encontra mais na religião da respectiva igreja, que antes podia satisfazer de modo considerável suas necessidades espirituais e intelectuais. Essa satisfação. Antes, o ânimo de uma certa maneira podia ser relegado ao além com sua problemática. O Deus paternal bíblico significa para muitas um aspecto metafísico e sobre-humano da imagem do ânimos, enquanto a espiritualidade pode se expressar nas formas gerais da religião, o conflito é evitado. Agora que isso não funciona mais, surge o nosso problema propriamente dito. Eu vejo uma outra razão, circunstância de que com a possibilidade de controle de natalidade, uma significativa quantidade de libido fica livre. Duvido que até mesmo a própria mulher possa avaliar de maneira correta quão grande é essa quantidade, que até então era utilizada para constante preparação interior e estava consolidada. A terceira razão está nos avanços da tecnologia, que tira da mulher tanta coisa que antes, utilizando seu engenho e espírito criativo, ela destinava à sua produção ou manutenção. Onde ela antes acendia o fogo da lareira e com isso cumpria o ato prometeico, hoje ela liga o gás ou o computador elétrico e não tem nem ideia do que perde com essas inovações práticas. E que consciências essa perda lhe traz. Pois tudo o que não é mais feito à moda antiga será feito de um novo modo. Isso não é assim tão simples. Há muitas mulheres que, quando estão em uma situação em que se deparam com as exigências espirituais, pensam: eu preferiria ter mais filhos ainda, para dessa maneira escapar a essa exigência incômoda e amedrontadora, ou pelo menos adiá-la. Mas, mais cedo ou mais tarde, é preciso adequar-se para cumprir essa exigência, pois o desgaste biológico diminui natural e progressivamente na segunda metade da vida, de forma que uma adaptação torna-se de qualquer maneira inevitável, caso não queira adquirir uma neurose ou alguma outra enfermidade. Além disso, não é somente a libido que se tornou livre, que nos impõe uma nova tarefa, mas também, e tanto quanto a já citada lei do Kairos, do momento temporal de que nós dependemos e que não podemos evitar ainda que suas condições sejam obscuras para nós. E nossa época parece exigir a expansão da consciência de forma geral. Temos, portanto, na psicologia a descoberta e a pesquisa do inconsciente. Na física, comprovam-se aparições e fenômenos tais como, por exemplo, raios e vibrações até então não eram perceptíveis, sendo, portanto, inconscientes. São encontrados novos mundos com as leis que os regem, tais como o do átomo, o telégrafo, o telefone, o rádio e outros instrumentos tecnicamente aperfeiçoados de todo tipo, que trazem para perto de nós o que está distante, ampliando dessa forma o âmbito de percepção dos nossos sentidos por todo o planeta e além dele. Em tudo isso expressa-se a ampliação e a iluminação da consciência. Prosseguir na busca das causas e objetivos desse fenômeno nos levaria longe demais. Eu o menciono apenas como um fator que participa do condicionamento do problema que é tão agudo para a mulher atual, o problema do ânimos. Trata-se, portanto, de uma transferência da libido para novos rumos. Nós sabemos que toda a cultura está apoiada sobre essas transferências, e a capacidade para tal é que diferencia o homem do animal. Esse fenômeno, entretanto, também está ligado às maiores dificuldades. Na verdade, ele atua quase como uma culpa ou um crime, como demonstram os mitos do pecado original e do roubo do fogo por Prometeu, e como se pode experimentá-lo na própria vida.
Não é isso ainda mais admirável, pois trata-se aí de uma abertura ou até mesmo de um desvio do percurso natural, um empreendimento perigoso e apaixonante. Por isso também esse processo sempre esteve estreitamente ligado às noções e ritos religiosos. Sim, o mistério religioso, com a sua vivência da morte e ressurreição simbólicas, significa com bastante frequência o maravilhoso e misterioso processo da metamorfose, como se depreende dos mitos do pecado original no paraíso e do roubo do fogo do Prometeu, já mencionados, é o logos, isto é, a inteligência, portanto a consciência, que destaca o homem da natureza. Esse processo, entretanto, coloca-o numa posição trágica entre o animal e Deus. Por meio desse processo, ele deixa de ser o filho da mãe natureza, ele é expulso do paraíso, mas também não é nenhum Deus, pois está irremediavelmente preso ao seu corpo e às suas leis naturais, como Prometeu, acorrentado à rocha. Esse estar pendurado, balançar de cá para lá, entre o espírito e a natureza, é um sofrimento muito conhecido do homem, enquanto a mulher só começa a sentir esse conflito em épocas mais recentes. E com esse conflito, que anda de mãos dadas com uma consciência crescente, chegamos mais uma vez ao problema do ânimos, que no fim sempre acaba na oposição natureza-espírito e sua unificação. Como vivenciamos esse problema? Como vivenciamos esse princípio espiritual? A princípio, ele vem ao nosso encontro de fora, vem ao encontro da criança, quase sempre no pai ou em algum homem que tenha assumido o lugar do pai. E mais tarde, num professor, num irmão mais velho, no marido, num amigo, e finalmente também nos documentos objetivos do espírito, na igreja, no Estado e na sociedade, em suas instituições, nas criações da ciência e da arte. Em geral, o acesso a essa objetivação do espiritual não é possível à mulher de maneira direta, mas ela encontra primeiro através de um homem, que é para ela guia e mediador. Esse guia ou mediador torna-se então também portador ou representante da imagem do ânimos. Em outras palavras, o ânimos é projetado nele. Até onde essa projeção é bem sucedida, isto é, até onde a imagem corresponde ao seu portador, não existe propriamente um conflito. Ao contrário, de uma certa maneira, essa situação parece até perfeita. Sobretudo quando o homem, através do qual o espiritual é transmitido, é ao mesmo tempo vivenciado como pessoa, ou seja, quando se tem uma relação humana positiva com ele. Quando essa projeção se estabelece de forma duradoura, temos então aquilo que se poderia chamar de uma relação ideal. Ideal porque sem conflitos, em que se permanece entretanto inconsciente, contudo, hoje em dia, não é mais possível ser tão inconsciente. E eu acho que isso pode ser provado pelo fato de que muitas, quando não a maioria das mulheres que creem estar felizes e satisfeitas, em uma dessas relações perfeitas com ânimos, são ao mesmo tempo atormentadas por sintomas nervosos ou físicos. São muito frequentes os estados de medo, de insônia e de nervosismo geral, ou males físicos, tais como dores de cabeça, perturbações da visão e às vezes também afecções pulmonares. Conheço 2 casos em que o mal pulmonar surgiu numa época em que o problema do ânimos havia se tornado agudo, sendo curado após este ter sido reconhecido e tratado. Talvez os órgãos respiratórios e o espírito estejam relacionados em um contexto singular, tal como é expresso na palavra ânima ou pneuma. Cadê onde eu estava? Tal como é expresso na palavra ânima ou pneuma, equivalentes a hálito, vento ou espírito. Talvez também os órgãos respiratórios reajam com uma sensibilidade especial quanto aos processos do espírito. É provável que qualquer outro órgão possa ser atingido da mesma maneira. Trata-se, na verdade, de libido que não encontra nenhuma aplicação adequada e que, portanto, reprimida em si mesma, ataca algum ponto fraco. Entretanto, tal transferência total da imagem do ânimos cria, além da aparente satisfação e perfeição, também uma espécie de ligação forçada com o homem em questão e uma dependência dele que frequentemente chega a ser insuportável. Esse estado de fascinação e de condicionamento absoluto ao outro é conhecido como transferência, que não é outra coisa exceto a projeção. Projeção, entretanto,
não significa apenas a transferência de uma imagem para uma outra pessoa, mas com a imagem tornam-se costumeiras também as atividades que a ela correspondem, imaginadas para outra pessoa, como por exemplo, um animal ao qual um homem a qual é transferida a imagem do ânimos e que, ao mesmo tempo, tende a assumir todas aquelas funções que permaneceram pouco desenvolvidas na mulher em questão, seja a função ou a atividade do pensamento ou a responsabilidade em relação ao exterior. A mulher em quem o homem projeta sua ânima deve sentir ou criar relações por ele, e esse comportamento simbiótico é, na minha opinião, a verdadeira razão para a dependência forçada e o condicionalismo que surge nesses casos.